Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que os abençoados estejam escutando esse testemunho de Deus. Venho aqui muito feliz, né? Dar meu testemunho. Escutei muitos testemunhos nesses sites afora e me deu muita força, sabe? Eu acreditei, eu tive mais fé, eu tive mais esperança de que tudo ia dar certo na minha vida, apesar de eu estar no fundo do poço. E assim Deus fez. Vamos lá. Eu sou casada há 10 anos, né? E eu sempre fui uma mulher muito dura. Muito dura. Confesso que eu sou até hoje, né? Esse meu jeito é difícil de mudar, mas Deus vem trabalhando. Eu acredito que cada dia é um passo diferente. A gente vai melhorando cada dia mais. Eu sou casada há 10 anos. Tenho 4 filhos hoje, atualmente. E como eu venho dizendo, eu sempre fui uma mulher muito dura, né, de briga, de querer arrumar confusão, de nada concordar. E o meu marido, ele sempre foi muito, muito diferente de mim. Ele é o meu oposto. Meu marido é muito sereno, meu marido é muito calmo, sabe? Ele é muito entendedor, vamos falar essa palavra. Porque apesar de eu ser desse jeito, ele sempre procurou me entender. Ele nunca me devolveu na mesma moeda. Então eu tenho no meu coração, assim, desde o início, que Deus mandou esse homem pra minha vida, sabe? A gente sente, a gente sabe. É aquilo. Toda pessoa, ela tem seus defeitos, mas assim, é, tem que ser uma ajudando a outra, né? Porque se for os dois iguais, é bem difícil. E ele sempre me ajudou nessa questão de eu ser muito durona, de eu querer sempre brigar, nunca concordar com nada, sempre arrumar confusão por tudo. E era isso, eu arrumava muita confusão com ele, que ele ia jogar bola. Nossa, você vai jogar bola, que eu não faço nada da vida, e você vai jogar bola, eu não concordo, enfim. Né? A minha preocupação, o meu ódio, vamos supor assim, que antigamente eu era assim, né? Eu tinha ódio de tudo. E ao passar do tempo, isso foi desgastando, isso foi enchendo a cabeça dele, né? Eu particularmente, eu não viveria com uma pessoa como eu, né? Esqueci de me apresentar, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 28 anos atualmente, meu nome é Manu Santos, Emanuele precisamente Santos. Conheci a Ana Paula há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Fiz parte do Mulheres de Joelho, encorajando mulheres, sabe? Escutei todos os testemunhos, né? Na época a gente tinha um grupo, a gente se ajudava muito. Então, tipo assim, a Ana me ajudou muito, muito, entre outras também que tinham lá dentro, né? Como líder, como ajudante, assim, espiritual, né? Isso me ajudou, me fortaleceu muito. E como eu estava dizendo, né? Eu sempre fui essa pessoa, ainda tenho um pouco dela hoje, sabe? Porque eu confesso para vocês que eu tenho um coração muito duro mesmo. E isso é o que mais me prejudica na minha vida até hoje, né? E nesses 10 anos aconteceu várias coisas, né? Vamos falar 5 anos atrás, foi onde aconteceu tudo, né? A gente casou, eu tinha uma filha já do meu primeiro marido que faleceu, nem chegou a conhecer ela. E quando minha filha tinha 8 meses, eu conheci esse meu atual marido, né? Ele tem a mesma idade que eu, já tinha uma profissão, graças a Deus, formada. E ele me abraçou juntamente com a minha filha e falou: vou cuidar dela como se fosse minha filha. E assim foi até hoje. Hoje ela tem 10 anos. E a gente foi vivendo, no começo do casamento tudo é flores, né, amadas? Tudo é flores, tudo é lindo, tudo é belo. E a gente acha tudo maravilhoso, né? Sempre é assim. Mas se a gente manter aquilo, se a gente tiver a cabeça, não, tem que ser assim, eu concordo com ele, ele concorda comigo, tem que ser uma conversa, tem que ser uma mão dupla, né? O casamento é uma mão dupla. Mas na minha cabeça não, o casamento só tinha que ser eu, a minha mão, ele só tinha que segurar a minha mão, eu não tinha que segurar a mão dele, né? Então, assim, toda pessoa enche, toda pessoa se sente, tipo assim, poxa, eu faço tudo por ela.
e ela não faz nada por mim, então eu vou parar de fazer tudo por ela e ela vai ver realmente o que é que ela tá fazendo comigo. Vou pagar, né, na mesma moeda. E foi isso que aconteceu. O tempo foi passando, ele foi se enchendo. Teve uma época da vida dele que ele ficou muito doente. O Deus fez um milagre na vida dele. Sabe, meu marido sempre foi muito gordinho, sabe, gente? E eu confesso que eu adoro. Eu falo até hoje pra ele, olha, se um dia eu não ficar mais com você, eu não quero saber de homem mais nenhum. Porque eu gosto de um gordinho, eu gosto de você. Então, eu não troco você por ninguém. Eu brinco muito com ele, sabe? Aí, minhas amadas, ele começou a passar muito mal. Isso faz parte do testemunho, né? Eu creio que esse foi o começo do meu testemunho, começo da minha luta, né? Ele começou a passar muito mal, a gente não sabia o que ele tinha. Na época ele tinha uns 110, 120 quilos por aí. E ele começou a se sentir mal, a não conseguir ir no banheiro, né? Como toda pessoa vai. E a gente viu que tinha alguma coisa diferente. A gente foi atrás de médicos e médicos e médicos e nenhum descobriu. E finalmente a gente achou uma médica muito competente. Não que os outros não fossem, mas ela, como é que eu posso dizer? Ela se interessou no caso. Né? Ela se interessou no caso dele. Ela abriu as mãos dela, né, os braços dela e abraçou o caso dele. E foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma massa no intestino e que aquilo ali teria que ser operado, né? Tinha uma massa obstruindo as fezes dele, ele não conseguia ir no banheiro. Então foi feita uma laparotomia. Laparotomia é quando a gente abre o peito de cima a baixo, abre o peito totalmente, né? Tiraram a massa do intestino que ele tinha e ele teve que colocar uma bolsa de colostomia. Uma bolsa de colostomia, para quem não sabe, o intestino ele fica para fora da sua barriga. Essa bolsa ela é colocada no intestino e todas as fezes ele fazia ali dentro daquela bolsinha. E eu te confesso, minhas amadas, que aquilo para mim foi muito difícil, porque eu já tinha a minha filha, né, quando eu conheci ele, e a gente já tinha tido outro bebê. O meu filho estava com uns 2 anos, mais ou menos. E isso, no nosso relacionamento, a gente já estava com uns 3 anos, 4 anos de casado, por aí. E foi muito difícil, porque a gente não estava mais morando onde a gente morava, né? No começo do nosso casamento, a gente alugou uma casinha, a gente foi morar distante da família. Porque eu acho assim, a gente quando mora muito perto da família é muito ruim, porque a família, né, ela vai dar opinião, vai dar pitaco. Então a gente optou por morar não muito longe, mas assim, não perto de nenhum das duas famílias. E, amadas, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, né? Mas eu, teimosia, como sempre. Porque as crianças estão crescendo, a casa é muito pequena, mas dava para segurar, né? Mas eu sou demais, minha filha, eu sou aquela pessoa que se eu não faço o que eu quero, pronto, nada tá bom. Então, convenci ele a alugar uma casa, aonde, minhas amadas? Do lado da casa da minha sogra. E ele sempre falando pra mim, meu amor, isso não vai dar certo. Cada um tem que ter seu canto. Eu sei que não vai dar certo porque eu conheço você, eu conheço minha família. E eu não, mas eu quero. E, né, meti os pés pelas mãos e fui. Foi nesse tempo que ele ficou muito ruim, que ele já tinha feito a cirurgia, que ele já tinha colocado a bolsa de colostomia. E ele ficou 7 meses com essa bolsa de colostomia. Amadas, ele tinha 120 quilos, vamos supor assim. Ele foi pros 60 e pouco, 70 quilos, né? Então, meu marido é muito grande. Então, assim, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia ficar de pé. Ele tinha... Ele ficou assim, ele definhou. Ele definhou em vida. Ele chegou a parte da vida dele, nos últimos meses dessa doença dele, que ele estava com essa bolsa, ele só ficava deitado, né? E nessa época que a gente ficou na casa do lado da minha sogra, foi um inferno. Minha sogra queria se meter, entrava na minha casa, entrava dentro do meu quarto comigo, dormindo com ele, pra saber como é que ele tava. Então, tipo assim, eu não tinha total privacidade. Cheguei uma hora, eu conversei com ele, meu amor, a gente precisa sair daqui. Eu sei que eu não te escutei, eu sei que eu fiz errado, eu reconheço, te peço desculpas, mas a gente precisa ir pra outro lugar, porque aqui não tem como, a gente precisa viver a nossa vida, né? A nossa vida. E a gente veio morar onde eu sempre morei, na casa da minha avó. Sempre morei na casa da minha avó. Sendo que na época ela não estava morando aqui, ela estava de viagem. Então a casa estava vazia e a gente veio morar aqui, né? Passando o tempo, ela viu que eu estava muito, assim, sobrecarregada,
né? Tinha as 2 crianças, mais ele para eu cuidar, que era um bebê gigante, mas ele precisava dos meus cuidados. Eu dava comida na boca, eu dava banho, eu trocava os curativos. Então, tipo assim, amadas, eu não tinha vida, eu tava vivendo ali pra ele, sabe? E nem pros meus filhos direito eu tava vivendo pra ele, eu cuidei dele, com aquele jeito meio ignorante de ser, que eu me arrependo até hoje. Quando eu lembro, eu me arrependo até hoje, porque assim, eu poderia ter cuidado dele. Me emociona, porque eu poderia ter cuidado dele com o meu amor do mundo, com o maior amor do mundo, sabe? Porque eu sei que ele cuidaria de mim com o maior amor do mundo. Mas eu, com meu jeito tolo, meu jeito tosco, eu meti os pés pelas mãos mais uma vez. E eu cuidei dele muito mal, sabe? Eu culpava ele por ele estar daquele jeito. E eu sabia que não era culpa dele. Eu sempre fui uma mulher muito tola a minha vida toda. E eu pedi a Deus, paciência, mas eu não conseguia ter paciência, era muita coisa pra mim, era muita coisa em cima de mim e eu não suportava mais. Até que a gente se mudou, a gente teve paz, a vida que a gente morou aqui, eu tô aqui até hoje, né? Minha avó faleceu, deixou essa casa aqui pra mim morar até Deus quiser, né? E ele se recuperou, graças a Deus. Ele fez a cirurgia de novo, né? Ele fez a cirurgia de novo. Ele, graças a Deus, se curou. Meu marido hoje, ele é, como eu posso dizer? Desculpa, gente, é porque eu conto essas coisas, eu fico emocionada, porque foi muita coisa na minha vida. Deus fez muita coisa na minha vida. E hoje ele é uma outra pessoa, ele parece que não teve nada. Deus, ele... Eu olhei, teve uma fase da vida que eu olhei pra ele, eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar sem meu marido, sabe? E eu pedia perdão a Deus por tudo que eu tinha feito de errado, porque a gente sempre erra, né, amadas? A gente não é perfeito. E eu falei, Senhor, se o Senhor levar meu marido, o Senhor me perdoa de tudo que eu fiz com ele, de tudo que eu fiz com a minha vida, com a minha família. Não era isso que eu queria pra mim. E Deus fez aquele milagre. Deus levou ele pra sala de cirurgia. Ele veio perfeito, com o intestino no lugar. E na mesma semana ele estava já engordando, ele já estava se recuperando, ele já conseguia se levantar. E aquilo foi Deus a todo momento, sabe? Ele estava do meu lado e eu não conseguia enxergar isso porque eu estava afastada, sabe? Eu estava afastada da igreja, eu estava afastada de tudo, eu tinha uma raiva com o mundo, que eu confesso que até hoje ainda tem um pouco dentro de mim, que eu peço a Deus para tirar isso de dentro de mim. Em Amadas foi só sucesso, foi a melhora do meu marido, ele ficou bem, graças a Deus, ele voltou a trabalhar, ele estava encostado pelo INSS, no começo a gente passou bastante dificuldades, porque vocês sabem, né, até o INSS fazer perícia, constatar que a pessoa não está em condições de trabalhar, isso demora muito, eu sei que a gente passou quase 2 meses passando necessidade, e finalmente o INSS saiu. Então, minhas abençoadas, foi muito difícil, né, esse processo. Eu fiquei do lado dele, né, mesmo eu daquele jeito, mas eu fiquei do lado dele, eu não separei dele. Eu fiquei ali, eu aguentei desaforo de sogra, eu aguentei desaforo de sogro, eles me botando pra fora de casa quando eu morava lá do lado. Mesmo não sendo eles que pagavam aluguel, eles queriam que eu saísse, eles queriam o filho dele de volta. Então, tipo assim, foi uma batalha muito grande, mas a gente conseguiu vencer em nome de Jesus. E eu peço a Deus, assim, todos os dias, paciência pra mim, pra minha família, porque hoje em dia eu não tô bem, amadas. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Vão entender a minha emoção, vão entender tudo que eu sinto hoje, né? Muitas mulheres falam assim, ai, Deus, manda meu marido do jeito que ele tá. Manda meu marido do jeito que ele tá. Que eu preciso dele, que eu prefiro ele perto de mim, mas do jeito que ele tá. Não, amadas, não peçam isso, não. Não peçam isso, não. Vocês fazem uma oração assim, Deus, manda meu marido curado. Transforma a vida do meu marido.
E quando ele estiver perfeito aos seus olhos, você manda ele para mim de novo, que aí sim a minha vida vai ser boa. Porque, amadas, Deus mandar um marido pra gente do jeito que ele tá, a gente não vai ter paz, sabe? O Deus vai fazer o que ele quer, o que a gente quer, entendeu? E o que a gente quer não é o que Deus quer. Deus quer fazer a obra perfeita. Ele mandar um marido de qualquer jeito, a gente só vai sofrer, né? Aí passou o tempo, meu marido se recuperou e eu continuei com aquela mesma coisa, né? Uma mulher dura, uma mulher que não sabia esperar nada, não, sabe? Eu era aquela mulher assim que hoje eu falo, se eu fosse um homem, eu não casaria com uma mulher desse jeito. E o tempo foi passando e eu sentia que o meu marido estava diferente. Eu sempre falava assim para todo mundo: eu boto a minha mão no fogo pelo meu marido, porque o meu marido sempre foi um homem muito bom, um homem voltado para a família, um homem com caráter. Eu digo isso porque ele é um bom filho, é um bom marido, é um bom pai. Sabe, nada justifica o que ele fez. Eu vou chegar lá. Mas todo mundo erra nessa vida, né? Deus perdoa e quem não é a gente para perdoar, não é mesmo? Eu fiz tanta coisa e ele me perdoou, por que eu não poderia perdoar ele? Não é mesmo? Então, assim, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e eu sentia que ele estava totalmente diferente de mim. E chegou um final de semana que eu vi que eu tive um sentimento que tinha alguma coisa errada, né? Ele me chamou para ir no passeio do trabalho dele, eu disse que não ia, que aquele meu coração duro, e ele levou só meu filho. Foi dia 1º de maio. Se eu não me engano, é dia dos trabalhadores, né? E é sempre essa data assim, né? Não tá tendo por causa do coronavírus. Essa data é sempre a data do trabalho dele. De uma festa que tem, né? A empresa reúne todas as pessoas que trabalham, leva suas famílias. E eu, com meu coração duro, eu não quis. Eu falei, eu não quero ir em festa nenhuma com você, você vai sozinho. Ele pegou meu filho, nosso filho, né? Que a gente tinha. Ele tinha 3 anos, 2 anos e pouquinho que meu filho tinha. E levou meu filho. Eu achei que estava tudo bem. Eu achei que estava tudo bem, eu achei que estava tudo certo. E quando ele voltou, ele simplesmente falou assim: eu não quero mais ficar com você. Eu falei assim: como assim você não quer mais ficar comigo? Isso já tinha passado já 1 ano, mais ou menos, da cirurgia dele. Ele já estava muito bem, para a graça de Deus, né? Eu falei: como assim você não quer mais ficar comigo? Eu quero ir embora. Eu nunca vi meu marido tão decidido na vida dele, do jeito que ele falou assim pra mim. Aí eu comecei a xingar, eu parti pra cima dele, eu bati nele, ele me segurando, aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim: eu não me esqueço disso até hoje. Falou assim: você quer que eu vá embora ou você quer que eu fique? Eu falei: eu quero que você fique. Aí ele falou assim pra mim: então se você ficar, você vai ser chifruda. Aí eu falei assim: então tem alguma coisa errada. O homem não vai falar isso de uma hora pra outra. E eu fiquei na minha. Então eu falei assim: se você quer ir, você vai. E eu ainda não estava acreditando que ele ia. Pra mim ele tava falando de sacanagem. Mas minhas irmãs, quando eu vi ele botando as coisas dele dentro da bolsa dele, de verdade, assim, né? Que sabe quando você soca a sua roupa assim dentro da bolsa, no ódio, você querer ir embora? Quando eu vi ele saindo por aquele portão, meu mundo desabou. E que eu vi que realmente eu tinha feito tudo errado da minha vida. Tudo, 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 tudo. E isso tem 5 anos. E minhas irmãs, isso dói tanto no meu peito até hoje. E eu peço muito a Deus: Senhor, tira isso do meu peito, porque isso dói demais. Isso dói, isso dói. Parece que é uma mão assim apertando o nosso coração de tanta dor que a gente sente. Então, enfim, ele virou a cabeça, né? Coisa assim que meu marido nunca tinha feito, porque meu marido sempre foi um filho muito bom, obediente, nunca foi pra farra, não teve muitas namoradas. Então, assim, eu vi que ele tava totalmente transtornado. E as pessoas maldosas, né, sempre botavam coisa na minha cabeça. Ah, ele foi porque deve ter mulher no meio, com certeza. Eu falei: não, gente, ele não foi porque tem mulher no meio. Ele foi por causa que muita coisa na vida da gente, né? Nosso casamento caiu na rotina. Infelizmente, a culpa foi minha, porque a gente sempre se culpa, né? Mas realmente, com em sã consciência, o que aconteceu foi mais culpa minha, sim.
pelo meu jeito, pelo meu jeito arrogante, meu jeito duro de ser. Então, assim, eu, 100%, 90% a culpa foi minha. Eu tenho a certeza disso. Eu poderia ter evitado muita coisa, mas meu coração duro, e eu sou muito orgulhosa, ainda sou até hoje. Parece que eu não aprendi o suficiente. Meu coração duro até hoje. Então, assim, eu confesso pra vocês que a culpa foi minha, assim, 90% de 100. E ele foi embora, e eu ligava, ele não me atendia, eu ligava, ele não me atendia. Foi aí que eu fui descobrindo as coisas, né? Que meu filho pequeno sempre teve muito contato com ele, né? Então eu sempre deixei ele ficar lá e ele foi pra casa da mãe dele, né? Que não é muito longe daqui, aqui no mesmo bairro praticamente, 5 minutos andando. Mas a gente não se cruzava não, porque são caminhos diferentes, mesmo sendo outro bairro. E ele ficou lá na mãe dele. Ele simplesmente assim, nos primeiros dias, ele não ligava para os filhos dele, ele não queria saber se tinha comida dentro de casa, ele não queria saber como é que a gente estava. Ele estava com o coração totalmente duro, ele estava cego, ele estava surdo, ele estava mudo, né? Sabe quando você coloca uma venda no olho, um algodão no ouvido e você não vê nada e não escuta nada? Então ele estava assim, desse jeito, meio compreensível, né? Atribulado. E, tipo assim, foi muito difícil, eu implorando pra ele pra ficar, implorando, até um dia que ele falou assim pra mim: para de se humilhar. Eu não me esqueço disso. Para de se humilhar pra mim. Tenha amor próprio. Se você tiver amor próprio, você para de se humilhar pra mim. Foi aí que, tipo assim, ó, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei assim: pronto, parei. Mas, amadas, eu sofria tanto, mas eu chorava dia e noite. Eu chorava, eu não comia, eu não bebia. E assim, foi a fase mais difícil da minha vida. A gente ficou separado ao total 1 ano. Quando fez 2 meses de separado, a gente começou a ter mais contato, né? Ele começou a vir falando que sentia muita falta de mim, que queria me ver, que estava com saudade. E a gente, como gosta, a gente como quer que volte, a gente cedia. Eu comecei a ceder o que ele me pedia, né? Eu deixei ele vir em casa, a gente ficava junto, né? A gente namorava. Então foi uma dessas que eu engravidei. Eu engravidei do meu terceiro filho. Veja bem, eu já tinha uma quando eu conheci ele. A gente teve outro que tinha 2 anos e pouco quando a gente se separou. E eu engravidei desse meu terceiro. Quando eu engravidei desse meu terceiro, ele virou pra mim e falou assim: esse filho não é meu. Esse filho pode ser de qualquer um, mas esse filho não é meu. Você, onde você tá, você sabe desgraçar com a minha vida. Isso é uma coisa que eu não esqueço. Eu não esqueço porque é muito difícil, muito. Eu falei, tá bom, eu não vou te exigir nada e nem vou obrigar você a fazer nada que você não queira. E a vida foi passando, minhas amadas. Minha gravidez foi passando. Eu ficava sozinha, sabe? Eu tinha meus 2 filhos que ficavam comigo. Às vezes ficava com ele. Foi passando 1 mês da minha gravidez, foi passando 2 meses e ele nunca perguntou do filho dele. E isso dói muito, muito até hoje. É uma dor horrível que eu não sei explicar pra vocês. Um homem pode fazer qualquer coisa com a gente, mas quando faz com os filhos da gente, a gente sente tanto, mas tanto. E ele não queria saber do meu bebê, sabe? Eu não queria que ele ficasse comigo. Eu só queria que ele tivesse amor pelo filho dele, sabe? E ele não tinha, ele não queria saber. Ele nunca perguntou: meu filho tá bem? Eu posso ir numa ultrassom com você? Me desculpa, gente, é porque eu sinto muita dor ainda quando eu lembro dessa história. Porque dentro dessa gravidez eu tive depressão, me causou depressão, me desenvolveu depressão, na qual eu tenho até hoje, crise de ansiedade. Eu passava muito mal, minhas amadas, eu tinha uns 70 quilos, vamos dizer, eu definhei também, eu não conseguia comer, não conseguia beber,
Eu não conseguia levantar da cama para tomar um banho, então eu fui definhando, minhas amadas. Tinha gente na rua que o povo, ele gosta muito de falar das pessoas, né? O povo na rua tava falando que eu tava usando droga de tão magra que eu fiquei em tão pouco tempo. Mal sabe eles o que eu tava passando. E foi aí que eu vi que eu tinha que procurar ajuda. E foi aí que eu levantei a cabeça e falei, eu vou procurar Jesus, porque ele é o único que pode me salvar. E eu fui atrás. Eu fui atrás. Não tinha igreja assim conhecida para mim. Mas Deus é tão bom que ele enviou uma amiga de muito tempo. E ela falou assim, minha amada, se você quiser eu te ajudo, vamos para a igreja que eu vou. Vamos para a igreja que eu vou para ver se você se sente melhor. E a igreja não era muito perto daqui. Eu tinha que ir andando os 40 minutos e voltando os 40 minutos. E era num lugar super perigoso, porque aqui no Rio de Janeiro o que não falta é lugar perigoso, né? Tem toque de recolher, tem um monte de coisa dependendo do local. E eu comecei aí, minhas amadas, eu comecei a marchar, eu comecei aí com toda a fé da minha vida. E eu chegava na igreja, eu chorava, eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu sinto muito por tudo que eu fiz. E eu sentia, gente, eu sentia Deus me abraçando. Sabe quando você cruza os braços assim pra você se abraçar? Eu sentia Deus abraçando o meu corpo. Eu sentia Deus me abraçando pela frente e por trás. Eu sentia a mão de Deus na minha cabeça e eu sentia que Ele estava ali. Sabe quando a gente chora? É porque a gente sente o amor do Espírito Santo ali do lado da gente. A gente sabe que Ele tá ali com a gente, entende? Então, amadas, eu engravidei. Se passou um mês, se passou 2 meses. E eu comecei a ter uns sonhos. Essa daí é a melhor parte do meu testemunho. Eu comecei a ter uns sonhos que eu não sabia o que que era, eu não tinha explicação. Sabe aquele flashback, aquele sonho que você tem de 5 minutos? Eu comecei a sentir uma voz, a escutar uma voz, naqueles cochilos que a gente dá assim, de 5 minutos, 10 minutos. Eu sentia uma voz assim, muito suave, falando no meu ouvido, no meu sonho, que era Lucas. Era Lucas o tempo todo. Só que aí, minhas amadas, eu não sabia ainda que estava grávida. Tá, eu acordava. Aí eu, gente, quem é Lucas? Eu não conheço nenhum Lucas. E de novo eu conseguia ouvir Lucas, 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 Lucas. E parecia que sussurrava assim no meu ouvido, sabe? Lucas, Lucas, Lucas. E depois eu comecei a ver um bebê. Um bebê de cabelinho cacheado, com o nariz bem grandinho, né? Modéstia à parte, o nariz bem grandinho. E, amadas, eu lembro, assim, como se o neném estivesse na minha frente. E o macacãozinho dele era listradinho. Ele era listrado de branco e de vermelho. E o capuzinho dele era azul. Esse menino estava com essa roupa. Eu, gente, quem é esse neném? Eu não vou ter mais filho, eu tô separada. Sabe? No começo a gente eu cedia, mas a partir do momento que ele falou ele falou que quando eu falei que eu tava grávida, ele falou que o filho não era dele, eu me resguardei. Eu falei assim, não, eu não vou mais ficar fazendo isso, eu não vou mais tirar vamos supor assim, não vou mais deixar minha dignidade lá embaixo. Um homem querendo vir aqui e fazer do jeito que ele quer, ele já estando com outra mulher, porque ele já estava com outra mulher. Só que ele sempre foi um marido assim, muito preservado. Ele fazia de tudo para mim não saber, para mim não sofrer. Nessa parte eu sei que ele fazia. Ele queria me resguardar, entendeu? Porque ele sabia que eu estava sofrendo, mas ele não queria que eu visse nada. Então ele não postava nada, ele não falava nada. Então eu descobria por redes sociais, porque ela me afrontava, ela botava foto dele, ela criou um Facebook com as coisas dele e dela, então botava só pra mim ver. Sabe como é que essas OM, né? Outras mulheres, né? Então, assim,
foi o tempo passando e eu perguntando a Deus, Senhor, quem é essa criança? Quem é esse Lucas? Quem é esse Lucas? Aí, minhas amadas, eu comecei a sonhar com minha barriga grande. Isso antes de eu descobrir que eu estava grávida. A minha barriga é grande. Falei, Senhor, mas alguém vai ficar grávida, né? Porque como que eu vou ficar grávida? Eu não tenho mais, marido, eu não vou ficar grávida como? E, amadas, deixa eu botar só um ponto que eu não botei aqui. Esses sonhos começaram antes de eu ter, né, de eu namorar com meu marido, quando ele estava separado, antes disso tudo, entendeu? Então eu não sabia isso. E foi aí que a gente começou a ficar junto, a gente começou a ter relação de novo e tudo. Aí depois que isso tudo aconteceu, eu sonhava com a minha barriga grande. Deus me mostrando isso tudo. Olha só como Deus é incrível, né? Deus é esplendoroso. Não sei se essa palavra existe, mas para mim, ele é isso. E eu sonhava com a minha barriga grande. Aí eu sonhei a primeira, sonhei a segunda, eu falei, Senhor, não é possível. Será que eu tô grávida? Porque isso foi eu comecei a sentir os sonhos, eu não tinha tido relação com meu marido. Mas depois que eu comecei a ter esses sonhos com a minha barriga grande, as relações já tinham acontecido. Aí eu falei, Senhor, não é possível que eu tô grávida. Aí eu fiz uma oração e pedi uma confirmação a Deus. Eu falei, Senhor, queria muito saber do Senhor. E o Senhor, ele sempre me respondeu nos meus sonhos, né? Se eu estiver grávida, Senhor, me dá uma dica, me dá uma coisa assim que eu tenha certeza. E eu vou te pedir, Senhor, que se eu estiver grávida, o Senhor me mostra a minha barriga grande de novo. E eu alisando a minha barriga e eu consiga sentir que é minha barriga. Deus foi lá e fez tudo isso. Eu alisando minha barriga, eu vi que era minha barriga e tudo mais. Só que eu não convencida, não, Senhor, eu não tô convencida disso. Não é possível. Não é possível isso. Aí eu pedi confirmação para Deus mais uma vez. Fui lá, sonhei de novo com a minha barriga grande. Minha barriga já estava bem grande. Eu alisando minha barriga e sabia que era o meu bebê. E foi aí que eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. Nessa época eu estava fazendo parte do Encorajando Mulheres de Joelhos, né? Tinha muita gente boa lá, né? Acredito que alguma delas devem escutar esse testemunho. Não sei se vão lembrar de mim, porque são muitas, muitas, muitas bênçãos. São muitas irmãs contando testemunhos. Desculpa, gente. Foi aí que eu descobri que eu tava grávida, né? Aí se passou umas semanas, que aí que eu fui fazer minha ultrassom para descobrir o sexo do bebê. Quando eu fui fazer a ultrassom para descobrir o sexo do bebê, me chutem aí se o bebê era menino ou se o bebê era menina. Meu bebê era um menino, gente. Meu bebê era um menino. O Lucas que o Senhor me mostrava, a barriga, aquele menino que ele me mostrava, nos sonhos, era o meu filho. E quando o médico falou assim, é um menino, eu só sabia chorar, porque eu sabia que era Deus falando comigo o tempo todo, gente. Deus falando comigo o tempo todo que eu ia ter um filho menino e que o nome dele ia ser Lucas. E foi aí que eu vi que tudo que estava acontecendo era Deus na minha vida. E minha barriga foi crescendo, o tempo foi passando e nada do meu marido queria saber. E eu falei assim, Senhor, eu não vou pedir nada, eu só peço a sua força. E eu continuei caminhando. Eu só parei de ir para a igreja, minhas amadas, quando eu tava com mais ou menos uns 7 meses. E para mim fazer essa caminhada de 40 minutos, eu passava muito mal, eu sentia muita dor. Então eu orava em casa, eu ficava em casa, fazia propósito em casa, fiz muito propósito em casa com a Ana, com as campanhas dela, com os jejuns. E eu me mantive firme o tempo todo. E quando eu fiz 8 meses, né, não foi fácil. Gente, não foi fácil. Passar uma gravidez sozinha, não foi fácil. É uma coisa assim, é como uma morte. A gente não pode fazer nada, morreu, a gente não tem como ressuscitar. E o tempo a gente não tem como voltar. Então, assim, é uma coisa que eu levo pra mim até hoje. Isso tem 5 anos atrás, né? Porque meu filho tem 4, mais os 9 meses de gravidez, 5 anos atrás.
Com mais um ano que eu conheci a Ana, encorajando mulheres e mulheres de joelhos, que eu fazia parte. E é isso, amadas. Foi passando o tempo, meu marido distante, fazendo tudo que ele queria. E eu parei a partir do momento que ele falou pra mim que o filho não era dele, que ele não queria saber, eu simplesmente me afastei. Eu só falava com ele em relação às outras crianças, que era a minha filha mais velha e o meu filho que tinha 2 anos e pouco, que nesse meio termo fez 3 anos. Então, minhas amadas, quando eu fiz 8 meses de gestação, meu marido teve assim um comportamento repentino de querer saber. E eu deixei, sabe? Eu não tive um coração duro. Não tive um coração duro de falar, não, você não vai saber do seu filho, porque você não quis saber dele a gravidez toda, então agora você não vai. E eu deixei, minhas amadas. Nesse meio termo, ele não estava mais já com a pessoa que ele estava. Ele não estava mais naquela vida que ele estava totalmente arrependido, mas ele é uma pessoa assim muito dura, sabe? Ele não ia chegar pra mim e ia falar assim, olha, eu tô arrependido, me perdoa, isso, aquilo. Não, não ia, mas o arrependimento dele foi ter voltado atrás, querer saber do nosso filho. E a primeira pergunta que ele fez foi assim: desculpa, gente, é que eu sinto muita emoção. Ele perguntou assim pra mim: você tá com quantos meses? E quando ele perguntou isso pra mim, eu não acreditei, porque pra mim ele tinha esquecido de mim, tinha esquecido do filho dele. E quando ele perguntou isso pra mim, eu vi que ele nunca esqueceu que ele estava fazendo uma coisa assim que eu não consigo administrar até hoje, sabe? Ele estava em outro caminho, ele não estava querendo saber de nada. E eu falei, eu tô com 7 meses, né? Ele se aproximou mais ou menos nessa data. Aí ele, tá bom, não fez mais perguntas. Quando eu fiz 8 meses, ele falou assim pra mim, vamos lá comprar umas roupas pro bebê. Nisso ele já sabia que era um menino, que era o Lucas, né? Que era um menino, que era o Lucas. E ele falou, vamos lá comprar umas coisas pro bebê. Você já tem alguma coisa? Eu falei, tudo que eu tenho aqui foi as pessoas que me deram, graças a Deus. E pasmem, minhas amadas, dentro dessas roupas que eu dei, um lote de roupa veio de São Paulo, de uma casa de crianças, né? Uma conhecida minha trouxe muitas coisinhas pra mim dessa casa de São Paulo, desse orfanato. E, minhas amadas, acreditem se quiser, o macacão que eu vi naquela criança no meu sonho veio nessa remessa. Ele veio lá de São Paulo pro meu filho, foi o macacão que eu vi no meu sonho. Aquele macacão azul com listras vermelha e branca, eu tenho ele até hoje, porque eu nunca vou me desfazer dele, porque ele faz parte do meu testemunho, ele faz parte da minha vida e da minha força. E até então o nome dele era só Lucas, né, do meu bebê que ainda estava no ventre. Aí, como a gente tinha um grupo de mulheres, tinha Ana Paula, tinha Rose, tinha mais uma outra irmã que eu não tô me lembrando o nome, que eram muitas irmãs. Elas falavam pra mim, não pode ser só Lucas, tem que ter outro nome aí. Aí elas falaram João. Não sei se a Ana Paula vai se lembrar disso, mas eu me lembro disso como se fosse ontem. Aí elas decidiram o que seria João Lucas. Então, Lucas é porque Deus escolheu, e João foi porque as pessoas do Mulheres de Joelhos escolheram, entendeu? Então, assim, meu filho tem os 2 nomes. O nome das pessoas que conseguiram me levar, né, nesse deserto, conseguiram segurar a minha mão, que é o João, né? E o Lucas é da parte de Deus. E hoje meu filho se chama João Lucas, ele tem 3 anos, ele vai fazer 4. Meu marido chegou perto de mim, se aproximando, comprando as roupas pro menino, e até então a gente não estava junto ainda, né? E enfim, meu filho nasceu.
No dia que meu filho nasceu, até de madrugada eu tinha acordado para fazer uma oração, que eu costumava muito acordar de madrugada para fazer oração. 4 horas da manhã eu acordei, eu até tava falando com as meninas no grupo, até sacaneei elas assim, ai gente, eu tenho tanto medo de ter meu filho aqui sozinha, mas Deus vai me ajudar que eu sei. Não demorou 15 minutos, minhas amadas, eu escutei, eu sentindo muitas dores, e eu não queria dar o braço a torcer que eu ia ter meu filho naquele momento, eu já tava com as semanas certas para ter, 38 semanas. E comecei a sentir dor, e o pai do meu filho falava pra mim, olha, eu vou deixar o meu celular debaixo do meu travesseiro. Qualquer coisa que você sentir, você me liga que eu vou escutar. Isso era 4 horas da manhã, minhas amadas. Eu comecei a sentir dor. Quando foi 5:30 da manhã, eu não aguentei. Eu liguei pra ele. Eu falei, olha, é melhor você vir pra cá porque eu não tô bem. Quando ele chegou aqui, eu já tava prestes a ter meu filho. Ele veio, ele deu 5 minutos, esse homem estava aqui dentro de casa. Ele chamou um Uber e a gente foi pro hospital. Graças a Deus, né? Como a gente tem união estável, a gente não é casado oficialmente, a gente tem uma união estável. Então eu estava inclusa no plano de saúde dele, então ele nunca me tirou do plano de saúde dele. Meu pré-natal foi tudo no particular, foi tudo direitinho. Ele não me negou isso, sabe? Nessa parte ele foi muito compreensivo, porque ele sabia que eu precisava. E eu tive o meu menino num hospital bom, né? Meu menino nasceu com baixo peso, porque como eu tive depressão e crise de ansiedade, eu não comia, eu não bebia, então meu filho nasceu abaixo do peso. Mas mesmo assim ele veio para casa. Foi abaixo do peso, mas foi um peso considerável para ele vir para casa. Ele nasceu com 2 quilos e 45 centímetros. O João Lucas. E meu marido chegou comigo em casa, me trouxe em casa, cuidamos do bebê. E ele falou assim pra mim, eu vou ali na minha mãe, que é onde ele morava, na mãe dele, pegar umas coisas, vou comprar gases pra limpar o umbigo do bebê, que foi a única coisa que eu não tinha comprado. E logo mais eu tô aí. Eu falei, tá bem. Mas pra mim ia ser um dia total, um dia totalmente assim, igual. Ele ia trazer as coisas do meu filho e depois ia voltar pra casa dele. Aí, amadas, ele foi. Quando ele voltou com 2 malas na mão. E eu vi que era pra ele voltar, que era pra ele ficar em casa. Só que eu não abri a boca, eu não perguntei, eu não falei nada. Eu só apenas deixei ele entrar. E ele falou assim pra mim, eu posso botar minhas coisas aqui dentro? Eu falei, pode. Pode botar, pode deixar que eu arrumo. E foi aí que Deus mandou meu marido de volta, arrependido de tudo que ele fez. E ele é muito assim, fechado, sabe, gente? Ele não é muito de se sentar e conversar e de falar tudo que ele tá sentindo. Eu conheço ele pelo olhar. E eu vi que naquele dia ele tava totalmente arrependido. E eu vi que Deus mandou meu marido diferente. Ele mandou meu marido completamente diferente. Ele mandou meu marido mudado. Ele mandou meu marido como tinha que ser. E a gente foi vivendo. Meu marido mandou meu filho perfeito do jeito que eu vi no meu sonho. Deus falou comigo, meu marido em casa novamente. E nesse dia que meu marido voltou, eu ajoelhei na cama e eu falei, Senhor, obrigado por tudo. E nesse deserto, eu vi que eu aprendi que eu não tinha que ser orgulhosa, que eu não tinha que ser dura, que eu não tinha que ser nada disso. Porque casamento é uma mão dupla. A gente tem que dar para poder receber e receber para poder dar, entendeu? E foi isso, minhas amadas, meu testemunho é esse. Deus tirou meu marido para eu dar valor a ele, né? A gente não entende porque ele ficou com outra mulher, a gente nunca vai entender, mas isso foi porque Deus quis. E eu não julgo, Deus eu nunca vou julgar porque ele fez uma obra na minha vida. Hoje, 5 anos depois, meu marido tá em casa novamente. Meu marido tá sendo melhor do que antes. Todos os dias ele tenta ser uma pessoa melhor. Ele é trabalhador, ele conquista as coisas para dar o melhor pra gente, sabe?
Às vezes eu sou muito dura ainda, eu ainda não me curei da minha depressão, porque eu acredito que eu ainda não consegui perdoar. Eu perdoei ele, mas dentro do meu coração eu lembro disso todos os dias, porque eu ainda lembro com dor. Eu acredito que Deus ainda vai trabalhar isso no meu coração. E esse foi meu testemunho, meus amados, aqui do Rio de Janeiro, com toda a força do Encorajando Mulheres, de Mulheres de Joelhos, que eu aprendi muita coisa, muita coisa, que eu não vou me esquecer até hoje. Se não fosse por eles, pelas pessoas que estavam no grupo, pelas irmãs me ajudando, eu não ia conseguir essa vitória na minha vida. Então, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Deus fez a obra na minha vida. Deus trouxe meu marido de volta. E eu agradeço muito a Deus por isso. E a gente está aqui firme e forte há 10 anos. E eu creio que seja 20, 30, 40, 50. E tem mais uma coisinha, meus amadas. Meu filho, João Lucas, ele tem 3 anos, vai fazer 4 agora. Nesse ano agora, daqui a 2 meses, ele vai fazer 4 anos. E a gente tem outra princesinha, Maria Júlia. Ela tem 2 aninhos. Que foi nosso presente depois que meu marido voltou para casa. E é isso, minhas amadas. Meu testemunho é esse. Espero edificar algumas mulheres. E o que eu tenho para falar é que Deus faz tudo perfeito na hora que Ele acha que tem que fazer. Não é na nossa hora. Porque um dia pra gente é um ano pra Deus. Então, assim, a gente, nossa, tá demorando e tá demorando. Mas não adianta Deus fazer na hora que a gente quer. Porque Ele sabe que a gente não vai agir como tem que ser. Então, Ele manda pra gente agir do jeito que tem que agir. Entendeu? Então, espero que vocês fiquem firmes, que tudo que vocês pedem a Deus de joelhos e de coração aberto, Ele vai atender, né? E é isso, minhas amadas. Um cheiro em todas, um abraço aqui do Rio de Janeiro. E espero que vocês tenham gostado e se fortificado com o meu testemunho, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus, Ele é espetacular. Sem Ele, eu não sou nada e nem nunca eu vou ser.